Senhor, amém? Amém. Motivo de muita alegria poder estar juntamente com os irmãos nesta noite. Quero louvar a Deus pela vida do pastor desta igreja, nosso amigo, pastor Flávio, pela vida do presbítero Eliseu, que através de sua vida nós estamos aqui nesta noite, nosso amigo Diácono Hélio e os demais irmãos. Quero dizer aos irmãos que estou me sentindo em casa, porque temos visto pessoas conhecidas e creio que assim nós temos mais liberdade e mais ousadia para falarmos à igreja. Glórias a Deus. Glória a Deus. Para falarmos à igreja tudo quanto o Espírito Santo colocar nos nossos corações. Como já foi citado nesta noite, tema deste congresso, desta festividade: não vos conformeis com este mundo, mas transformados pela renovação do vosso entendimento, e para que nós possamos transformar o mundo o qual nós vivemos no dia de hoje, o século 21, esta era a qual nós estamos vivenciando. É necessário sermos cheios do Espírito Santo, porque somente assim iremos causar um impacto para esta geração. Quero parabenizar o conjunto Marca da Promessa. Que Deus abençoe a vida de cada um desses jovens, e eu creio que Deus continuará abençoando a vida de vocês de forma poderosa, e creio que se Jesus Cristo não voltar, haverá muitas festividades, muitos congressos, aonde o nome de Jesus Cristo será glorificado. Amém? Quero pedir aos irmãos que abram as vossas Bíblias no segundo livro dos Reis, segundo livro dos Reis de Israel, capítulo de número 4. Como eu disse aos irmãos, para nós transformarmos uma geração, é necessário sermos cheios do Espírito Santo. Aleluia. Capítulo 4 do segundo livro dos Reis de Israel. Amém? Amém. Que diz assim, a tradução é um pouco diferente, peço aos irmãos que somente acompanhem. Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me que é que tens em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada senão uma botija de azeite. Então disse o profeta Eliseu: vai, pede emprestados vasos a todos os seus vizinhos, vasos vazios. Diga comigo, igreja: vasos vazios. Vasos vazios. Amém. Não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e teus filhos, e deita o azeite em todos os vasos. Diga comigo: deita o azeite em todos os vasos. E põe à parte o que estiver cheio. Graças a Deus. Tome o seu assento, glorificando o nome de Jesus Cristo. Quero louvar a Deus também pela vida da minha esposa, do meu filho, que estão ali, pela vida do meu irmão Daniel, diácono da igreja, da sua esposa, irmã Verônica. Irmãos, texto este muito conhecido da igreja. Por diversas vezes nós já ouvimos mensagens a respeito deste texto. Já ouvimos grandes homens de Deus falando a respeito desta mulher que em um momento de desespero, em um momento de dificuldade, ela foi até o profeta Eliseu, devido os credores ter batido em sua porta para levar os seus filhos para serem escravos, para que pudesse ser paga uma dívida que o seu marido havia lhes deixado. Diz a história que esta mulher era a mulher do profeta Obadias, e como nós sabemos, o profeta Obadias certa vez
ele alimentou 100 profetas do Senhor que estavam fugindo das mãos de Jezabel. E nesta ocasião, o profeta Obadias, ele deixou esta grande dívida. E diz a história que o profeta, ele veio a falecer. E não foi possível ao profeta estar quitando esta dívida. Agora os credores, ele vai até a casa desta mulher, mulher do profeta. E diz a esta mulher que deve ser que os seus filhos sejam levados para trabalhar, para poder pagar essa dívida. Esta mulher se encontrou em um ato de desespero. Esta mulher ficou angustiada, porque mãe alguma quer ver os seus filhos na mão de homens, trabalhando como escravos. Nenhuma mãe deseja isso. Mas a palavra do Senhor nos diz que esta mulher, ela tomou uma decisão. Ela disse: eu vou até o profeta Eliseu, porque eu sei que o profeta há de fazer algo por mim. A palavra do Senhor nos diz que esta mulher, ela foi até o profeta e disse: profeta, o meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes, profeta, que ele temia o Senhor. Agora os credores vieram até a minha casa e eles querem levar os meus filhos para serem escravos. O profeta Eliseu, ele pergunta a esta mulher: o que eu hei de fazer por ti? Me diga o que é que tu tem em casa. E esta mulher disse: a tua serva não tem nada, a não ser uma botija de azeite. A palavra do Senhor nos diz que agora o profeta, ele dá algumas instruções para esta mulher, para que pudesse acontecer um milagre na sua vida e o seu problema fosse solucionado. E é aqui que eu entro na mensagem a qual o Senhor colocou no meu coração. Deus colocou no meu coração esta mensagem que está subordinada no tema: o processo de Deus na vida de um escolhido. Diga para o seu irmão: você é escolhido de Deus. Mas é necessário você passar por um processo. Diga para o seu irmão novamente: você é o escolhido de Deus. Mas é necessário você passar por um processo. A palavra do Senhor nos diz que a instrução que o profeta Eliseu deu a esta mulher foi as seguintes instruções: olha, mulher, você vai até os seus vizinhos e você vai pedir a todos os seus vizinhos vasos vazios e não poucos. Por que o profeta disse vasos vazios? Porque dentro destes vasos era necessário que fosse derramado azeite, para que aquela mulher recebesse o que ela precisava. E nós sabemos que dentro de uma simbologia bíblica, o vaso representa a minha e a sua vida nas mãos do nosso Deus. Porque a palavra do Senhor nos diz no capítulo 18 do profeta Jeremias, que Deus disse ao profeta: olha, profeta, desce à casa do oleiro. O profeta desceu à casa do oleiro. Ele contemplou com seus olhos o oleiro trabalhando naquele vaso, mas aquele vaso escorregou, caiu e se quebrou. Quando aconteceu todo este processo, Deus, ele disse ao profeta Jeremias: olha, profeta, este vaso é toda a casa de Israel. E aquele vaso representava a minha e a sua vida diante da presença de Deus. Dentro de uma simbologia bíblica, o azeite representa o Espírito Santo do Senhor. O azeite simboliza o Espírito Santo do Senhor. Assim como a pomba simboliza, assim como o fogo simboliza, assim como a água simboliza, assim como o selo, o penhor simboliza o Espírito Santo, o azeite também é um símbolo do Espírito Santo do Senhor. E para que este azeite pudesse ser derramado dentro deste vaso, era necessário que este vaso estivesse vazio. Mas por que, irmão Mateus, era necessário? Porque qualquer coisa que houvesse dentro daquele vaso iria representar um grande impedimento para que o azeite fosse derramado dentro daquele vaso. O que eu estou querendo dizer com isso? Que para o Espírito Santo de Deus, ele habitar dentro da minha e da sua vida, é necessário não haver impedimento, é necessário não haver nenhuma barreira, é necessário que não haja nenhuma sujeira, é necessário que não haja nenhum impedimento, porque nós estamos vivendo dias em que muitas pessoas querem ser cheias do Espírito Santo, mas não querem deixar o embaraço, não querem deixar os costumes que aprenderam lá no mundo. Muitas pessoas, infelizmente, nos nossos dias, estão querendo receber o Espírito Santo de Deus de qualquer maneira, mas nós sabemos, meus irmãos, que de qualquer maneira nós não vamos receber o Espírito Santo de Deus. Então, na noite deste dia, se nós quisermos sair daqui impactados e cheios do Espírito Santo, nós temos que nos esvaziar diante da presença dele, para que o teu Espírito, ele venha habitar na minha
Este Espírito Santo, meus irmãos, o qual eu estou falando nesta noite, ele não se compra com dinheiro, não. Sabe por quê? Houve um homem na Bíblia Sagrada por nome de Simão, capítulo 8 de Atos dos Apóstolos. A Bíblia Sagrada diz que em Samaria estava havendo um grande reboliço, porque um homem de Deus por nome de Felipe, este estava pregando a palavra de Deus, e muitas pessoas estavam aceitando Jesus. Este homem por nome de Simão era um mágico. Este homem aceitou Jesus. Este homem passou a seguir Felipe. A Bíblia diz que a notícia chegou em Jerusalém. Pedro e João foram até Samaria. Pedro e João estavam carregados da unção. Pedro e João estavam cheios do Espírito Santo, e apenas pela imposição de mãos as pessoas eram batizadas com o Espírito Santo. Quando Simão, ele viu aquilo, ele disse: meu Deus, eu quero esse negócio. A Bíblia diz que Simão chegou até diante de Pedro e disse: olha, eu vou te oferecer um dinheiro para que você me dê esse negócio aí, para que quando eu colocar a mão sobre as pessoas, elas também sejam cheias do Espírito Santo. A Bíblia diz que Pedro olhou para Simão e disse: olha, o teu dinheiro seja para a tua perdição. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Então se arrependa de todo o teu coração, e você será cheio do Espírito Santo do Senhor, meu irmão. Não dá para ser cheio do Espírito Santo de qualquer maneira, não dá. Não dá para ser cheio do Espírito Santo de qualquer jeito. Tem pessoas, pastor Flávio, eu sinto muito dizer isto, mas se suja lá fora, pica e borda lá fora, faz o que quer lá fora, e quando chega na igreja, finge que nada está acontecendo. Mas isso acaba na noite deste dia, porque eu tenho convicção que se você deixar tudo no altar, o Espírito de Deus, ele vai te encher, e ele vai transformar a tua vida, e a partir de hoje você vai fazer a diferença na face da terra. É necessário primeiro se limpar, meus irmãos. É necessário primeiro tirar todo embaraço, tirar toda a sujeira. É por isso que o profeta João Batista, quando ele pregava à beira do Rio Jordão, ele dizia: olha, eu batizo com água para arrependimento, mas virá um após mim, que é antes de mim, e eu não sou digno sequer de desaltar as suas alparcas. Este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, meu irmão. Para ser batizado com o Espírito Santo e com fogo, é primeiro ter o arrependimento, é primeiro passar pelo batismo de João Batista. Tem que se lavar primeiro, tem que se limpar primeiro, para ser cheio do Espírito Santo. E eu creio que esta noite é noite em que Jesus Cristo, ele vai transformar a tua vida. É noite em que você irá se esvaziar, e o Espírito de Deus irá tomar a tua vida. O apóstolo Paulo é um exemplo disso. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo, como a nossas irmãs nos antecedeu lendo, ele era perseguidor da igreja. O apóstolo Paulo, ele entrava dentro da casa das pessoas que aceitavam a Jesus, que adoravam a Deus. Ele carregava essas pessoas. Quando não matava, ele levava essas pessoas para o cárcere. Mas a Bíblia diz que um dia ele estava a caminho de Damasco, e de repente ele viu um resplendor em tua frente. Jesus Cristo apareceu para Saulo de Tarso e disse: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E Saulo disse: o que queres de mim? E Jesus disse para ele: olha, tu não é para te recalcitrar contra os meus aguilhões. A Bíblia diz que Saulo de Tarso ficou cego. Mas por quê? Porque era necessário Saulo se esvaziar, era necessário tirar todo impedimento, toda barreira, toda sujeira da vida de Paulo. A Bíblia diz que agora Saulo, ele é levado até a casa de Judas, e na casa de Judas ele fica 3 dias jejuando e orando. O que é que ele estava fazendo esses 3 dias? Ele estava se esvaziando. Paulo estava tirando toda a sujeira, todo impedimento da vida de Paulo estava saindo, tudo que não prestava na vida de Paulo estava saindo. Quando Deus viu que já não tinha mais nenhuma escória, que já não tinha mais nenhuma sujeira, que já não tinha nada na vida de Saulo, ele chamou Ananias e disse: Ananias, vai até a rua chamada direita, até a casa de Judas, e lá está Saulo. Ananias retrocedeu dizendo: eu vou nada, aquele homem está perseguindo os cristãos. Jesus disse para Ananias: olha, vai, porque este é para mim um vaso escolhido,
Judas, lá estava Paulo orando. Quando ele adentrou na casa de Judas, ele já foi logo se explicando: olha, o mesmo Deus que apareceu a você a caminho de Damasco, ele apareceu a mim e pediu para mim vir aqui. A Bíblia diz que quando Ananias, ele colocou a mão sobre Paulo e ele orou sobre Paulo, Paulo já estava vazio, já não tinha mais nenhuma sujeira. O Espírito Santo de Deus tomou a vida de Paulo e ele foi batizado com o Espírito Santo, meu irmão. O Espírito de Deus, ele quer tomar a tua vida nesta noite. O Espírito Santo, ele quer encher a tua vida nesta noite, mas é necessário se esvaziar. É necessário se esvaziar. Se eu fosse você, meu irmão, eu já começava a me esvaziar nesta noite. Eu já dava lugar para o Espírito de Deus. Eu já começava a dizer: Deus, muda minha vida, Deus, muda minha história, porque hoje é uma noite propícia para ele te encher do Espírito Santo. É necessário se esvaziar, meus irmãos. É necessário se esvaziar primeiro. Eu estava outro dia, pastor Flávio, orando com um irmão no monte. Esse irmão, ele é novo convertido. Nós estávamos orando e de repente o Espírito de Deus falou no meu coração: olha, eu quero batizar com o Espírito Santo nesta noite. Eu disse: meu Jesus. E agora, quando eu olhei para o lado, o nosso irmão que era novo convertido, ele estava orando com todo vapor. Ele estava orando que nem novo convertido, pastor Flávio, orando com a maior alegria, de forma veemente. E de repente eu coloquei a mão na cabeça dele. Ele se levantou e ele começou a falar em línguas repartidas como que de fogo. Eu disse: meu Deus, como pode acontecer um negócio desse? O irmão aceitou Jesus esses dias e já está sendo batizado com o Espírito Santo. Meus irmãos, o que é mais interessante, quando nós descemos do monte, eu falei: meu irmão, que bênção que você foi batizado com o Espírito Santo. Ele falou para mim: irmão Mateus, sabe o que é engraçado? É porque eu estava orando e de repente eu comecei a pedir perdão. De repente eu comecei a contar todos os meus pecados e eu disse: Jesus, tem misericórdia de mim. Eu quero ser mudado, eu quero ser uma nova pessoa. E ele me disse: irmão Mateus, quando eu abri o olho, você já estava com a mão na minha cabeça e eu já estava falando em línguas estranhas, meu irmão. Sabe por quê? Porque primeiro ele se esvaziou, primeiro ele tirou toda a sujeira, primeiro ele disse: Senhor, eu não faço mais, Senhor, eu não quero mais, Senhor, eu vou largar isso, Senhor, eu vou deixar isso, para depois o Espírito de Deus tomar a vida dele, meu irmão. O Espírito de Deus quer tomar a tua vida nesta noite. O Espírito de Deus, ele quer tomar a tua vida nesta noite. Se você acredita, levanta a tua mão e adore o nome de Jesus. Minha fé, estou em canto e depois Yadagaio, Arabassuria, minha fé, Arabassuria, a presença de Deus está neste lugar, a presença de Deus está neste lugar. Adore o nome dele nesta noite. Minha fé. Este, meu irmão, é apenas o primeiro processo de Deus na vida de um escolhido. Primeiro tem que se esvaziar, primeiro tem que deixar todo embaraço para poder cumprir aquilo que Deus tem na minha e na tua vida. Tem que deixar todo embaraço. Tem muita gente que fala assim: pastor Flávio, olha, eu tenho promessa na minha vida, eu acredito. Tem muita gente que fala assim, bate no peito e diz: eu tenho chamada, eu acredito. Mas até para quem tem promessa, no capítulo 7 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, no versículo 1, ele disse: olha, portanto nós que temos tais promessas, deixemos toda a imundícia da carne e do Espírito e perseveremos na santidade e no temor de Deus. Tem muita gente que pensa que porque tem promessa, tem chamada, pode fazer qualquer coisa, pode fazer o que você bem entender, mas ser cheio do Espírito Santo e enganar os homens de Deus, não. Porque aqui tem homem que ora, aqui tem homem que
jejua, aqui tem homem que paga um preço. E eu creio, meu irmão, que estes homens serão um canal de bênção para nossas vidas neste lugar. Não perca a oportunidade de adorar o nome de Jesus. Não perca a oportunidade de adorar o nome de Jesus. Meus irmãos, agora o profeta Eliseu lhe diz assim: olha, vasos vazios e não pouco. E o que você vai fazer? Você vai entrar, mulher, dentro do quarto, juntamente com seus filhos, e você vai deitar o azeite em todos os vasos. Essa aqui é a segunda parte do processo de Deus. Porque primeiro Deus ele lava, depois Deus ele enche. E por que Deus ele disse àquela mulher, o profeta Eliseu: olha, deita o azeite em todos os vasos? Porque a intenção de Deus é encher todos os vasos. A intenção de Deus não é encher apenas a minha vida, não. A intenção de Deus não é apenas encher a vida do presbítero Eliseu, não. A intenção de Deus não é apenas encher a vida do pastor Fábio, não. A intenção de Deus é encher todos nós que estamos aqui. A intenção de Deus é encher todos os vasos. Deixa eu ver quem é vaso nesta noite. Deixa eu ver quem é vaso nesta noite. Se você é vaso, meu irmão, o Espírito de Deus ele vai te encher na noite deste dia. Meus irmãos, a Bíblia diz que naquele grande dia, o dia de Pentecostes, Atos capítulo 2, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e todos que estavam reunidos foram cheios do Espírito Santo. Meus irmãos, não foi só uma terça parte, não. Não foi só um ou dois, não. Eram todos, meu irmão, que estavam reunidos como nós estamos aqui. Foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas repartidas como que de fogo. Por que isto? Porque a intenção de Deus é encher todos nós que estamos aqui. Deus ele vai encher a tua vida nesta noite. Deus ele vai encher a tua vida nesta noite. Você será impactado pelo poder de Deus. É hoje, meu irmão, que Deus ele vai te encher. É hoje que Deus ele vai te encher. É hoje que Deus vai te encher. Vocês querem causar uma transformação no mundo? Você quer causar uma transformação aonde você trabalha? Você quer causar uma transformação aonde você estuda? É necessário ser cheio. É necessário ser cheio. De qualquer maneira não dá. De qualquer maneira não vai. De qualquer maneira não consegue. Mas cheio do Espírito Santo, todas as barreiras é rompida. Cheio do Espírito Santo, nada para na tua frente. Nada te para. Nada te para. Em nome de Jesus Cristo. Agora o profeta ele diz assim: olha, mulher, você vai encher todos os vasos, não vai ficar nenhum vazio, não vai. E eu quero dizer para você nesta noite: você não vai sair daqui vazio. Você não vai sair daqui do jeito que você entrou, não. Hoje você sai de forma diferente. Sai. Hoje você sai daqui flutuando no Espírito. Hoje você sai daqui batizado com o Espírito Santo. Hoje você sai daqui com dom espiritual. Hoje você sai daqui transformado. Sai no nome de Jesus. Agora o profeta diz: olha, os vasos que estiver cheio, você vai colocar à parte. Em outras traduções, em outras Bíblias diz assim, pastor Flávio: e separa o que estiver cheio, ou põe à parte o que estiver cheio. Por quê? Porque o processo de Deus é esse. Primeiro Deus ele lava, ele limpa. Depois Deus ele enche. E depois ele separa para uma grande obra. Este é o processo de Deus na minha e na tua vida. Vamos voltar para o apóstolo Paulo. Não foi assim. Primeiro ele teve de ser cheio, para depois de fazer a obra de Deus. Porque fazer a obra de Deus de qualquer jeito não
para que Deus venha separar a minha e a tua vida para uma grande obra. É necessário, meus irmãos, nós estar carregados da unção. É necessário nós estarmos cheios do Espírito Santo, porque quando Deus nos levantar, quando Deus nos separar para uma grande obra, aqueles que olhavam para mim e para você dizendo, coitado dele, coitado dela, vai ter que ver que Deus é a vida na nossa vida, vai ter que ver que Deus nos chamou para uma grande obra.